Fala, meus amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se vocês lembram desses carrinhos aí na sua infância, isso significa que você já está ficando velho. Se você brincou com esses carrinhos ou pelo menos viu nos camelôs na década de 90, então você já tem um cabelinho branco, você já está com uma idade avançada. Brincadeiras à parte, eu vim trazer esses carrinhos da Sunnyside. São modelos que foram comercializados lá no Paraguai e muita gente trazia para o Brasil no final dos anos 80. E no início dos anos 90 foi uma febre nos camelôs. Eu lembro que eu morava na Praça Sans Pena, na zona norte do Rio de Janeiro, e tinham diversos camelôs que vendiam esses brinquedos que eram produzidos lá na China. Eram carrinhos geralmente de ferro, com pneus de borracha, e sempre abriam alguma parte dele. Quando não era a porta, era o capô ou tampa da mala. No caso dessa Kombizinha aí, ela abria a porta lateral, que era de correr. Essa marca Sunnyside, ela produziu diversos carrinhos diferenciados, e cada coleção se encaixava dentro de uma outra coleção. Aí a gente vê alguns modelos em destaque, como esses jipinhos, por exemplo, era uma coleção que se encaixava dentro da outra. Então a coleção desses jipinhos, ele tinha alguns modelos diferenciados, como esse aí com capota, mais comportado, digamos assim, e tinha os outros que era esse da polícia, com estromboscópio ali em cima, bastante legal. Tinha o reboque e tinha também o jipinho que era off-road, já com Santo Antônio. Esse reboque aí eu acho o mais bonito da coleção. Tem os detalhes aqui do gancho, tem dois faroletes ali em cima. E uma coisa que eu acho bem legal nele também é o escrito ali com o logo da Shell. Bastante legal, vou pegar o foco aqui, olha lá. Então são carrinhos que possuem as mesmas características, que formam uma pequena coleção dentro de uma outra grande. Esse aí é o jipinho off-road com Santo Antônio, bastante legal. E no início dos anos 90 a gente encontrava com um precinho bastante acessível, principalmente nos camelôs desses carrinhos aí que eu tô mostrando para vocês. Esse aqui é um Batmóvel, que é do filme de 1987, também da Sunnyside. Então é um carrinho que eu lembro que eu tive na infância, mas como eu nunca gostei muito de brinquedos assim fantasiosos, eu lembro que eu troquei com um amigo por um carro que era mais próximo da realidade, que parecia um carro que a gente via no dia a dia. E eram brinquedos bastante populares na época, principalmente pelo preço acessível. E como eu disse a vocês, com diversas coleções dentro de uma grande coleção. Essas aí, por exemplo, com as rodas iguais, formando uma coleção aí do bombeiro, da ambulância e da polícia. São caminhonetes americanas muito bonitas, abrindo aí a porta traseira. E infelizmente o tempo desgastou o pneuzinho de borracha, então algumas delas têm o pneuzinho rachado ou até derretido, que fica parecendo com o pneu murcho. E essa aí eu acho a mais legal dessas três, que é a de polícia, e ela tem um reboque ali atrás também. Sempre no mesmo tamanho, média 12 centímetros de comprimento, de ferro e com os detalhes ali de plástico. Essa aí vão dizer que é fake news, mas ela estava andando de verdade. É claro, puxada na linha, e já perdeu um pneuzinho lá pelo tempo, né, de guardado. Inclusive eu quero agradecer ao amigo inscrito no canal Pierre, que todos esses carrinhos aí fizeram parte da infância dele. Foi ele que negociou comigo e agora eu estou ilustrando aqui o vídeo e mostrando para vocês. Então um grande abraço, Pierre. Essas vans aí também tinham bastante nos camelôs, cada uma com a sua característica. Essa aí com 2 pares de esqui. Elas também abriam as portas, a porta traseira lá, para a criançada aí usar criatividade, botar alguma coisa lá dentro, bastante legal, né?
E na sua maior parte eles eram movidos a corda. A gente puxava para trás e ele se movimentava para frente. Esse aí é o Mini Cooper, é o carro do Mr. Bean, é o carro que foi feito na Inglaterra. E eu já vi um de verdade, ele é bem menor que um Fusca. Esse aí é um modelo de corrida, com seu adorno ali em volta das rodas, né? É uma saia lateral, diferente do original. Esse aí tem os faróis de milha na frente e a marca do S lá, Sunnyside. Esse aí é o original, não tem a saia lateral e nem os faróis de milha. Mas é um carrinho bastante bacana, que ilustra aí a coleção. Aí uma outra coleção dentro dessa coleção Sunnyside são esses caminhõezinhos do bombeiro. Esse aí é com um pneuzinho lá derretido, como eu falei para vocês, né? Devido ao tempo, são mais de 30 anos guardados. Então, infelizmente, acontece isso. A borracha derrete. Esse aí é um outro modelinho da mesma coleção. Repara que a rodinha ela está presente na maioria desses carrinhos da Sunnyside. E esse aí parece um caminhão da Volkswagen. Parece muito com o modelo 12140. Eu acredito que seja assim. E essa escadinha de plástico, ela vai alongando, fica bem grandona, para dar criatividade na brincadeira, né? Os brinquedos que estimulavam a criatividade da criançada. Eu acho bem legal isso. Olha o tamanho dela aí. Lembrando que o carrinho é todo de ferro, com os detalhes de plástico injetado. E outra coleção dentro dessa vasta coleção da Sunnyside são esses caminhãozinhos americanos articulados. Esse aí é o reboque. Eu esqueci o nome desse caminhão, se eu não me engano é o Peterbilt. O reboque, a gente tem o modelo caçamba, que levanta ali, bascula. Bem bonito, com os pneus também de borracha. E esse último modelo, escavadeira, movimentando ali, articulado, brinquedinho de ferro com os detalhes de plástico. E aqui uma outra coleção são os veículos militares, bastante legais. Tem um Land Rover, tem 2 jipinhos, esse aí com uma arma .50 lá em cima. Esses já são um pouco menores que os outros carrinhos tradicionais. Esses devem ter um pouco menos de 10 centímetros, mas são feitos de ferro também e com os detalhes de plástico injetado. Essa aí é a Land Rover, muito bonita. Eles são movidos a fricção, não são corda, como os outros tradicionalmente são, mas são bem legais também. Land Rover, militar. E por último, um outro jipinho, diferente daquele primeiro. Articulado ali na parte de cima, bastante legal. Esses produtos que eram feitos na China, eles não chegavam aqui no Brasil, eles eram comercializados lá no Paraguai e os brasileiros iam lá comprar para poder revender aqui no Brasil. E só no início dos anos 90 é que começaram a vir os importados direto para cá. Tanto é que começaram a vir os carros importados como Honda, Suzuki, Mitsubishi, lá pelos anos 90. E essa aí é mais uma coleção dentro daquela vasta coleção da Sunnyside, que são os Calhambeques, todos eles com um carregamento diferente do outro, né? São vários modelos e várias cores diferenciadas. Essa aí é de trigo, sacos de trigo, por exemplo. Então são bastante legais. Esse aí é um carregamento de bujão de gás. Tem o de barril também, que é esse próximo. E todos eles com abertura de porta e movido a corda também. E esse último aí, carregamento de toco. São troncos para ilustrar aí e diferenciar um modelinho do outro. Eu tive na minha infância, eu lembro que eu tive um desse apenas,
que eu comprei de um amigo. Na infância a gente costumava ou trocava, vendia, comprava, fazia sempre uma negociação dessas. Essas aí são as Mercedes, uma conversível e a outra fechada. Eu sempre curti muito esses carros e agora estão aí na minha coleção. Já fazia tempo que eu estava procurando essas Mercedinhas e agora por acaso eu encontrei. Tá aí uma Mercedes do bombeiro e uma BMW ambulância, bastante legais. Essas já com rodinhas um pouco diferentes das outras tradicionais. Agora um outro modelo de Calhambeque, que se eu não me engano é um Jaguar. Esse aí conversível com a capota imitando lona, bastante legalzinho, de duas cores. E esse aí o fechado, preto e vermelho. Eu não conheço de outras cores, pelo menos esses que não são conversíveis. Eu lembro de ter visto somente o vermelho e o preto. Esse aí é um Golf, é um carro que não veio para o Brasil. É o Golf 1980 mais ou menos. É um carrinho que é produzido na China, mas ilustra o modelo Golf, a primeira geração de Golf que eu conheço. Esses caminhões aí são outros modelos também dentro desse contexto aí da Sunnyside. São carrinhos mais ou menos em escala 1,43. Esses já possuem as rodinhas um pouco maiores que os outros, articulados também. São caminhões americanos com a portinha ali que abre e fecha. Esse aí é um reboque, muito bacanas. Movidos também a corda. E esse aí, dois caricaturados de ferro com a carroceria de plástico injetado. Movido a corda, a gente puxa e ele vai embora. Esse aí é um terceiro segmento desses Calhambeques, né? Na verdade, esses aí são o conversível aberto e o conversível com a capota fechada. Esse aí lembra aqueles Calhambeques com carregamento de carga, né? Pelo menos a frente dele. Esse tem o detalhe ali do baú na traseira, mas não abre. Ele é fechado, fixo. E esse aí eu acho o mais bonito de todos eles. Se eu não me engano é um Bugatti. É um carrinho que é bastante legal. Abre a portinha dianteira, não abre a traseira. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão lembrar aí do final dos anos 80 ou início dos anos 90, que com certeza teve, brincou ou pelo menos viu nos camelôs na época. Esses aí são os clássicos Fusquinhas, produzidos aí também pela Sunnyside, com abertura de capô, mostrando lá o step lá dentro. E eram bastante comuns na época. Esses Fusquinhas eram muito populares. E essa é uma coleção à parte também, é uma coleção de Jeeps. Tem os modelos que abrem o capô, como esse que eu estou mostrando a vocês, que usava essa rodinha em comum com os outros carrinhos, inclusive aquele Fusca que eu mostrei agora. Abertura de porta, abertura de capô, esse com a capota fixa e esse aí já com Santo Antônio à mostra, sem a capota. É um Jeepinho CJ5 americano, bastante legal, cheio de detalhes, inclusive o volante lá no painel do carrinho. E uma outra coleção era essa que usava umas rodinhas maiores da polícia e tinha também da ambulância e off-road. Esse modelo já sem abertura do capô, sem abertura de porta, mas na minha opinião mais bonito que o outro. Eu digo que tinha, me referindo à época de comercialização. Infelizmente eles já não são mais produzidos, mas a gente ainda consegue encontrar na mão de colecionadores, entusiastas. Esses caminhõezinhos aqui também americanos, porém produzidos na China pela Sunnyside, com rodinhas de borracha, a carroceria sempre de plástico injetado, essa aí com a abertura lá do baú, e a cabine feita de ferro.
um pouco menores que os carrinhos tradicionais também. E por último aí uma betoneira que movimenta articulada aí na parte de trás. São carrinhos que marcaram uma geração, marcaram época, eram tradicionais. E esse aí, falando de carrinhos da China, esse a gente via bastante nos camelôs. Se eu não me engano, tem um caminhãozinho agora sendo produzido que também leva uma garrafa ali no lugar da carroceria. Essa aí da Coca-Cola, porém todo feito em plástico injetado, sendo presença certa aí nos camelôs. E aí o tradicional Sunnyside, no tamanho de 12 centímetros mais ou menos, e um pouco menor esse NASCAR, que eu vou mostrar para vocês agora, sem abertura de portas ou capô, movido a corda também. Esse era uma outra coleção que tinha dentro dessas coleções Sunnyside, e a gente bastava puxar para acionar a corda e o carrinho andar. Aí eram os mais comuns, visto geralmente nos camelôs, com abertura de portas. Alguns não abriam capô e mala. E esse aí também tinha o acionamento do farol, uma alavanquinha debaixo do carro que a gente descia ou subia o farolzinho do carro. Vou mostrar aí para vocês o detalhe. Bastante legal, né? Quem brincou com isso aí na época vai lembrar, vai recordar, vai matar a saudade. E quem não brincou, está conhecendo agora. Quem não conhecia, passou a conhecer. Então o intuito do canal é esse aí, mostrar para vocês esses carrinhos antigos que marcaram época e apresentar para a nova geração também que não conhecia. Esse aí tem um detalhe da abertura da mala, que eu acho bastante legal. E cada carrinho trazia sua característica específica. Essa Ferrari, por exemplo, ela tinha a abertura do motor, ou então a abertura do porta-mala, ou levantava o farol, mas todos eles abriam as portas. Esse aí é um parzinho que vinha sempre nessas cores, é o conversível fechado e o com capota, e as cores eram bastante legais também. Essa aí é uma BMW bonita. E um dos modelos que eu mais gostava era o Pontiac Firebird. São esses dois camaradas aí que vinham sempre nessas cores. O interessante é que o preto tinha o interior todo vermelho, com a abertura do capô, bastante legal. E o vermelho tinha o interior todo preto, diferenciando um carrinho do outro. São muito bonitos e tem lá o desenho no capô da águia, igual o carro original. Esses dois aqui eram uma BMW, também com a abertura do porta-malas, com teto solar que não movimentava, era fixo. E esse carro meio futurístico, com abertura de porta, igual asa de gaivota, e a abertura lá da tampa do motor. É um carro até legal, eu lembro que eu tive também na infância, um carro diferenciado, e que também vinha sempre nessas duas cores, verde ou azul. Mais modelos aí para vocês conhecerem ou matarem saudades. Esse aí só tinha abertura de portas e aquele preto também. Só que ele tinha uma fenda ali no capô que uma vez eu abri, não foi tão difícil, só que ele saiu e não tinha como prender novamente. A gente só podia deixar encaixado em cima, mas ele não tinha dobradiça. Eu acho que tentaram fazer com que ele abrisse, né, a fábrica, mas não levaram isso adiante. Essa é uma Ferrari e essa é uma F40, já com um farolzinho lá que levantava. É uma Ferrari bastante comum, bastante popular, se eu não me engano foi lançada em 1987 a F40. Esses aí não menos populares que os outros, aí também com Pontiac de corrida. As pinturas eram sempre bastante legais desses carrinhos, bem detalhadas. Esse aí com a abertura do capô para frente, é um Corvette. Lembro que foi um dos primeiros que eu tive dessa coleção na infância.
Aqui está um curioso Mercedes, que foi o único que eu vi até hoje que tinha a abertura do teto solar. A gente levava para frente ou para trás e abria o teto solar. Esse carro eu acho que tem uma cor bastante legal, ela é uma goiaba metálica, e essa BMW com abertura do capô para frente, mais um carrinho aí dessa coleção Sunnyside. Olha o pneuzinho derretido lá, a marca do tempo, abertura do capô, carrinho bonito, um Porsche que não abria capô nem tampa da mala, e um Jaguar com seu enorme motor cromado, abertura do capô. Eu lembro que eu tive um verde desse aí na infância. Esse aí é um carro futurístico também, com abertura lá do motor. Infelizmente ele não está mais presente, já tiraram o motor. Aqui uma Ferrari. Eu não sei quantos carrinhos desses foram produzidos, quantos modelos eles fizeram, mas só sei dizer que foram muitos e muitos e centenas deles. Então, falando também desses produzidos na China, eu aproveito para finalizar o vídeo com esses que eram bastante populares nos camelôs. Também eram feitos na China, apesar de não serem Sunnyside, mas eram carrinhos de plástico e que cada um tinha a sua peculiaridade. Esse, por exemplo, ele quando andava, ele levantava a rodinha frontal, e esses últimos que acendiam uma faísca dentro dele, quando andava, era movida a fricção, e quando a gente empurrava, a faísca fazia centelha lá dentro do carrinho e iluminava, acendia. Esse aí com um vidro azul e esse aí transparente, sendo iluminado aí pela faísca. Então espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar o seu like, deixe seu comentário e até o próximo. Um grande abraço.